e a nossa maturidade. E nós estamos vivendo uns dias complicadíssimos, né? O período eleitoral no Brasil, ele traz um estrago violento à igreja. Por que ele traz um estrago violento à igreja? Não só à igreja, a famílias, né? A sociedade. O que tem de família intrigada. Agora, por que isso, né? Qual é a finalidade? A finalidade e o motivo e o porquê, a razão, é porque quem se candidata a um cargo eletivo já se reveste de um espírito de ganância e ambição. E não aceita a ideia do outro, não aceita o papel do outro, a posição do outro. Não aceita um não. E produz também uma ausência de respeito e de ética. Então, nós estamos em um período muito crítico. Eu estou, desde quarta-feira passada, ouvindo pastores do Brasil inteiro, conversando, recebendo mensagens. E é doloroso o que está acontecendo no meio da igreja, no meio das famílias. Tudo por causa de quê? Desta ganância, desta ambição de que as pessoas acham que a política é uma profissão. E as pessoas têm por obrigação, na sua visão, votar. Por exemplo, se eu me candidatar, eu vou ficar com raiva se você dizer que não vota em mim. E eu sou obrigado a votar. E você é obrigado a ser político? Tem uma lei que obriga a votar? Tem uma lei que obriga você a ser político? Tem uma lei dizendo que é uma função, que é um ofício, que é um cargo, que é uma profissão? Eu não entendo isso. E a religiosidade, a espiritualidade é quebrada a partir da fala. Porque a minha fala demonstra estes meus comportamentos. Minhas indiretas, minhas postagens, minha revolta. Revolta por quê? Que liberdade é essa que nós temos, que não temos? Que democracia é essa que nós temos, que não temos? Que direitos são estes que não há direitos? Cada pessoa tem a sua maneira de ser, direito e liberdade de dizer o que quer, de escolher o que quer. Então por que essa briga no meio das igrejas? Primeira coisa, a igreja não é local de se vir para barganhar nada. A igreja é um local que produz um encontro de adoração a Deus. Por que essa briga no meio das igrejas? Por quê? Qual é a razão? Eu vou repetir, irmãos. A igreja não é local para se vir barganhar nada. As pessoas saem de casas, das suas casas, para ir à igreja adorar o Senhor. Não tem nada a ver essa questão de você querer usar a igreja, aproveitar que tem um grupo grande de pessoas e você querer por obrigação, por fim da força, que o pastor seja seu cabo eleitoral. Não é. Pastor que está se candidatando, está errado, ele não foi chamado para ser político. Pena que o povo não conhece a palavra. O povo não conhece a palavra. Mas o senhor se meteu, eu já pedi perdão várias vezes, então eu estou com a autoridade de falar. Já disse várias vezes que eu errei. Até porque esta obra chamada Ministério Canaã nunca precisou de política. Eu já pedi 2 vezes neste segundo semestre, em 2 reuniões grandes da igreja, perdão que eu errei. Perdão. Né? Infelizmente, os membros, as ovelhas, não entenderam ainda que pastor, se você é pastor, pregador do evangelho, você está negando o seu chamado. Você não foi chamado para estar com a Bíblia ou sem Bíblia na tribuna de um parlamento onde o sangue vital é a corrupção. Você não vai resolver o problema. Você não vai resolver o problema. A igreja precisa. Então o que é que faz? Escolhe alguém que não seja do altar. Escolhe alguém que não seja do altar. E que seja obediente. Que seja obediente. Que seja obediente. Que seja obediente. Obediente a quem? Primeiro, as normas da palavra. Segundo, as normas da instituição que
abriu-se para eleger ele. Terceiro, obediente à diretoria, à direção, ao pastor, ao líder espiritual. Se isso não acontece, pessoas com tais comportamentos não estão chancelados, legitimados para exercer cargo público, dizendo-se representante de uma instituição evangélica. Não pode, não tem condição. O problema é que o povo são levados e conduzidos pela motivação particular de um cargo, de um ofício, de uma secretaria, de alguma coisa. E fazem motivo. O correto é a igreja não se comportar de forma que venha quebrar a unidade da mesma. Então, nós estamos num período crítico e eu estou aqui falando para a igreja, quem quiser ouvir, que ouça. Sou atacado, sou incompreendido, mas é o meu ofício. Sou atacado, sou incompreendido, levo indireta, levo piada. Por quê? Por que esse comportamento? O que é que leva? Você que também está sofrendo, você pastor que está sofrendo aí, o que é que leva a pessoa a estar lhe atacando? Que interesse é esse? Lhe atacando por quê? Me explica isso. Porque essa loucura de você atacar a direção da igreja, eu estou falando para todas as igrejas do Fortaleza, Ceará e Brasil. Por que você que se meteu na política ataca o pastor da igreja? Que briga é essa? Você não sabe fazer outra coisa? Você só vive disto? Você não sabe trabalhar? E que papel, e que obrigação tem o pastor da igreja, e que obrigação tem a igreja em atender os seus caprichos de votar em você? Estou falando aqui para Canaã, estou falando para Tempo Central, estou falando para Bela Vista, estou falando para Montes, estou falando para todo mundo. Para a Universal, para o Internacional, estou falando para todos os crentes. O que a igreja precisa primar é pela unidade dela. O verdadeiro pastor trabalha pela unidade e a paz na igreja. Por isso que não é certo um líder religioso se candidatar a um cargo político. Primeiro que ele não vai dar jeito no Brasil. Precisa, mas deixe para outra pessoa que tenha o dom, que tenha a vocação para esse ofício. Essa que é a verdade. São Tiago, o livro de São Tiago, que fala sobre a verdadeira espiritualidade, gera no homem vigilância social, sabedoria para a maturidade, obediência à palavra e cuidar do corpo de Cristo através de brilhar, zelar, unir, trabalhar. Diz que o grande problema dos cristãos é a língua. No capítulo 1, versículo 26, ele diz: não entendo como é que vocês se dizem religiosos e não refreia a sua língua. Então, seu coração está enganado e sua religião é vã. O que é que nós estamos assistindo? O que é que nós estamos vendo nesses últimos dias? Ainda faltam 40 dias, irmãos, de guerra, de confusão, de contenda. Por quê? Porque quem resolve se candidatar não respeita a posição do outro. Não respeita a posição da instituição. Eu, por mim, irmãos, a partir da igreja a qual eu ministro, os irmãos sequer estariam nas internets da vida batendo boca. Por mim, vocês estariam louvando ao Senhor. No dia da eleição, vocês vão lá e votam. Qual é o problema disso? Qual é o pecado que há nisso? Qual é o erro que há nisso? Agora tem que estar nessa contenda para lá, para cá, indireta para lá, indireta para cá, confusão na internet, confusão. Para que isso? Me respondam por quê? E se eu não votar em você, você me odeia, você me mata, você me atinge, você quer me derrubar, você quer me achar, você quer me destruir? Que demônio é esse? Ninguém é escravo de ninguém, não. Eu acho o seguinte, irmãos da Universal, Internacional, Mundial, Bela Vista, Montes, Fortaleza, os cambal, eu acho que os crentes deveriam ser os mais exigentes para votar. Eu acho, à luz da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia está nos dizendo que essa fala indevida de quem quer ser religioso, mas não refreia o seu comportamento mal, quebra a unidade da igreja, quebra a paz, quebra a saúde interna, quebra o desenvolvimento do corpo de Cristo. Eu acho que estas pessoas, a igreja deveria dar resposta.
Porque se não respeita a direção da igreja, se não respeita as normas institucionais, se não respeita a espiritualidade, a santidade, a unidade da igreja, ele não é digno. Ele não é digno. Ele não é digno. Se uma pessoa chega à função política com o nome de evangélico e se deixa ser estragado por pessoas sem compromissos com o evangelho, essa pessoa não tem estrutura para ser um representante do evangelho. Isso é muito claro, gente. Então as igrejas estão em guerra, quebrando a unidade, quebrando a paz, quebrando a saúde interna, quebrando o desenvolvimento, por causa de uma pessoa que não quer entender. Gente, peraí, o que é isso, gente? O que é isso? O meu apelo hoje, faltando 40 dias para o dia da eleição, é que os crentes observem nas suas igrejas se a pessoa que está candidato, ela obedece o pastor, ela está lá, pastor, como é que eu devo fazer? Procure saber. Procure saber. Serve para Canaã, para Bela Vista, para Montes. Estou falando para todos os evangélicos do estado do Ceará e uma parte do Brasil que estão me ouvindo. Procure saber o comportamento desses que querem usar o voto da igreja, porque você é a igreja. Se você não estivesse na igreja, ele lhe conhecia? Não lhe conhecia. Então como é que ele pediu seu voto? Então ele está usando a igreja, querendo o benefício da igreja. Então a igreja tem que ser exigente. Você é obediente à direção da igreja, ao nosso pastor? Você respeita as normas da igreja? Você acata? Você vota conforme a determinação da igreja? Então faça, irmãos. Por que ser enganado? Agora uma briga porque esse cargo é meu, o salário é bom e tem que votar. Peraí, irmão, que é isso? Não é assim não a coisa. Eu estou falando isso porque só no Ceará tem mais de 100 pastores candidatos. E vocês vão abandonar o altar da igreja? A igreja não merece o seu pastoreio? Você foi ungido e recebeu o dom da palavra para pregar o evangelho, para pastorear ou para barganhar cargo e salário fácil? Estou falando, não é problema de Canaã, não. Estou falando, é geral, que está um escândalo, está um problema. E nós estamos correndo o risco de sairmos mais escandalizados daqui a 2 anos. Porque quem é que está se propondo a ser representante político? Não vai ser pior? Olha o caso do Rio de Janeiro. O evangelho está quebrado, não vale nada. O Rio está de fazer dó. O Rio está de fazer dó. E se você olhar para a relação de pessoas que estão se candidatando, se dizendo evangélico, é um negócio sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês, por que eu estou falando isso. Ontem chegou ao meu conhecimento que tem no Ceará evangélicos envolvidos com tráfico de droga. Para ter dinheiro fácil para se candidatar, para ganhar a eleição. Vocês pensam que isso é brincadeira? Quando o pastor Gessé fala aqui, eu não estou falando de Canaã, não. Estou englobando tudo. Estou englobando tudo. Um bocado de crente que não sabe nem escrever, que não sabe, não tem uma carteira assinada, não tem uma profissão, não tem uma função. Gente, e um bocado de crente abobalhado, abestalhado. Ah, esse irmão aqui é bacana, esse irmão aqui é bacana. Bacana o quê, macho? O que é bacana para você? Um bocado de elementos distorcidos que não respeitam a administração da igreja, não respeita as normas da igreja, não se submete à igreja, e o irmão, não, ele é legal. Como é que ele é legal? Me explica isso aí. Me responda. Ele é legal como? Se ele não serve à igreja, se ele não obedece à igreja, se ele não se submete, ele é legal como, cara? Ele já está dizendo que ele vai ser lá no parlamento, macho. O problema é que os crentes estão envolvidos com um mundo materializado que não pensa, que não lê, que não escreve, que não reflete, que não quer estar nos cultos ouvindo a palavra, quer estar no culto espetáculo. Receba, 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 receba. Isso não é culto não, macho. Isso é show.
E nós estamos correndo risco de envergonhar, sermos mais envergonhados ainda na sociedade. O senhor é santo? Não. Sou o pior dos pecadores, sou um lascado. Vivo desesperado, correndo, jejuando, orando, pedindo perdão a Deus por meus pecados, que eu quero ir para o céu. Lutando pela minha salvação. Mas eu estou falando institucionalmente. Por que que eu tenho que votar em você? Por que que você fica zangado, revoltado quando eu digo que eu não posso? Eu sou obrigado? Você está sendo... Tem uma metralhadora na sua cabeça? Você vai ter que ser candidato. Tem uma metralhadora na cabeça do eleitor? Você tem que votar. É isso, gente. Para que essa briga toda? A culpa disso é a igreja. Que igreja? Nós membros. Porque os verdadeiros membros, verdadeiros evangélicos, era para antes observar. Observar. Observe o comportamento. Afinal, você está dando emprego, você está dando dinheiro fácil, você está dando salário gordo. É você que está dando, você que ganha mísero salário mínimo. Você está com o seu voto dando um emprego de um montante de dinheiro e grandes facilidades para você só vê-los daqui a 4 anos depois. Gente, para que essa briga toda? Para dar dinheiro a ninguém. Fala sério, irmãos de toda Fortaleza. Qual foi a última vez que você viu o candidato que você votou? O que é que ele fez para a sua igreja? Gente, falo para todos os evangélicos de Fortaleza e do estado do Ceará. Por que que esse irmão quer se candidatar? Não, pastor, porque ele é legal, ele distribui um sopão. Sim, o que é que tem a ver com legislação do povo? Ah, ele faz ali a obra social. Sim, e o que é que ele tem a ver de entendimento de grupo social, de tecido social, de leis, o que é? Paz, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Agora fica essa baixaria, que é uma baixaria. Baixaria. Não é só na Canaã, não. Em todas as igrejas que eu estou sendo informado, é uma baixaria de crente brigando com crente. Gente, a salvação é eterna, começa na terra e termina no céu. A política é passageira. Gente, pelo amor de Deus, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Eu falei aqui domingo passado, brigando pela unidade da igreja, pela paz na igreja. Meu Deus, estão aí, tempo de me rasgar. E tu não é igreja não, cara? Que igreja tu é? É igreja ou é o dinheiro? É igreja ou é facilidade? É igreja ou os cargos? Dê um fora, meu irmão. A minha palavra hoje, com 40 dias de antecedência, é dizer para todos os evangélicos do estado do Ceará, pode gravar, pode reverberar. Observe quem é a pessoa que você está disposta a dar seu voto de confiança. Observe. Qual é a formação dele? O que é que ele fez pela igreja? Como é que ele trata o pastor da igreja? Como é que ele trata a instituição? Qual respeito ele tem pela instituição? O que é que ele sabe fazer? Qual o serviço prestado? Que vida ele tem na comunidade cristã? Procure. Quanto tempo faz que ele está na igreja? Como é que ele trata o pastor, a diretoria da igreja, a liderança da igreja, os membros? Ele é aberto aos membros da igreja? Ele sabe ouvir as pessoas? Ora. E agora fica tudo com raiva, zangado. Peraí, rapaz, ninguém tem a obrigação de votar em você, não. Então, a minha palavra aos evangélicos de Fortaleza, Tempo Central, Bela Vista, Montes, Canaã, Batista, pode ser o que for. Nesse momento não tem placa de denominação. A salvação não tem placa de denominação. Tem o reino de Deus. Quem é que você... Todo o Ceará que está me ouvindo agora. Quem é que você está brigando para colocar como representante da igreja? Quem é? Ah, porque o irmão é legal, me deu um saco de cimento, pois você é capaz de ir para o inferno com ele, com o seu saco de cimento. Você está prejudicando o reino de Deus. A igreja evangélica era para ser exemplo e eleger as pessoas mais iluminadas desta nação.
que não se corrompesse, que não votasse a favor de descalabro do erário público. A igreja não foi chamada para ser doce de coco, foi chamada para ser sal. O representante da igreja não foi chamado para ser chocolate, foi chamado para ser tamarindo, azedo, limão, azedo. Não concordo, não aceito. Foi colocado lá para iluminar, para dar sabor, salgar, e não se omitir. Agora, o culpado disso somos nós, igreja. 40 dias que faltam. Por que a gente está sendo quebrado da unidade por causa de política? Por mim, cada pastor que nesse momento que você está me ouvindo, colocaria norma na sua igreja. Cada pastor. Meu irmão, todos nós temos que votar? Temos, mas no dia 15. E para que essa bagunça só no dia de culto, quebrando o culto, e depois do culto briga nas redes sociais? Para quê? Por quê? Qual é o motivo? Eu sou obrigado? A igreja é obrigada? Fala sério. Para que essa briga se a igreja não é obrigada? As pessoas são livres. Fala sério, por que essa briga? Me explica. Qual é a motivação que está por trás dessa cara de revolta? É dinheiro? É facilidade? E o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que a igreja tem a ver com isso, com as suas motivações particulares? Quero fazer um apelo em nome de Jesus. Não permita a unidade da igreja ser quebrada, a paz da igreja ser quebrada, a saúde interna da igreja ser quebrada, o desenvolvimento do corpo de Cristo ser quebrado, o crescimento do corpo de Cristo através do equilíbrio, da maturidade, da sabedoria ser quebrada. Porque não existe esta norma no país. Nós temos o Código Civil, temos o Código Penal e temos a Constituição. E a Constituição, o preâmbulo da Constituição diz: todas as pessoas têm direitos iguais. Não há nenhuma base na Constituição brasileira dizendo oprima fulano, oprima segundo. O que é isso? Me explica por que essa raiva e essa briga e ficar intrigado. Me explica o que é que tem a ver. Eu acho que a gente deveria ficar intrigado, sabe? Era se o irmão não quisesse evangelizar. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não quer evangelizar, ser grato a Deus. Agora, uma briga, confusão por causa de voto. Tira o vestido da exaltação e põe da humildade, analisa isso. Por que essa briga? É a minha pergunta. Por que eu tenho por obrigação lhe dar função, lhe dar cargo? Me explica por quê. Onde é que está escrito isso? Eu não estou entendendo. Eu queria que você me dissesse, é uma lei, se você não me obedecer, me dando dinheiro fácil, um cargo fácil, um ofício fácil, um emprego fácil, você vai ser preso. Eu não estou entendendo. Esculhamba um, esculhamba outro, dá indireta num, indireta no outro, eu não estou entendendo, cara. Ninguém é obrigado a te dar dinheiro fácil, não. O meu apelo nesses últimos 40 dias é que todos os pastores que tiverem juízo, lutem pela unidade da igreja. As eleições passam daqui a 40 dias. Como é que vai ficar depois das eleições? A dor de cabeça, o trabalho que os pastores irão ter para unir esse corpo. Quando é que... Talvez nem dê tempo unir. Talvez nem consiga unir. Porque daqui a 1 ano e meio já vem outra campanha de novo, para governador, para estadual, para federal, e para... Não consegue unir, não. Lute pela unidade da igreja. No dia 15, todo mundo sabe o que fazer, ou não sabe? Todo mundo sabe o que fazer. Agora, durante esse período, analise, questione. Não, é porque ele é legal, ele disse que eu sou bacana. Não, gente. Não, é porque ele vai me dar um emprego. Gente. Aí não. Ele é obediente às normas da igreja? Ele é um representante sério? Ele está submisso à determinação da igreja? Ele obedece o meu pastor como eu obedeço? Ele respeita a minha direção como eu respeito? Ele ama a minha denominação como eu amo? Ele zela pela minha igreja como eu zelo?
Ele tem carinho pela minha igreja ou ele só quer a benesses da igreja? Analise. Fica aqui minha palavra aos 40 dias antes da eleição. Para todos os evangélicos do estado do Ceará, os municípios, capital. E minha palavra aos pastores. Aqueles que deixaram o altar para se candidatar, você não está pastoreado por um pastor. Você está pastoreado por alguém que comunga com um sistema que não é lícito para um homem de Deus. Busque ao Senhor. A salvação é eterna. A eleição é passageira. E se alguém perde a unidade da igreja, a amizade do irmão por causa de eleição, não está crente ainda. Vou repetir. Se alguém briga por eleição, briga por voto, briga por cargo, gera inimizade, meu irmão, não leve a mal. Você pode estar puto da vida comigo. Desculpa. Aí você não entendeu nada do evangelho. Se você quer usar a igreja para benefício seu, você pode estar puto da vida comigo, mandar até me matar, mas você não conheceu o evangelho. A igreja foi feita para se adorar o Senhor, se reunir para adorar o Senhor. Então, todas as igrejas observem como é o comportamento daqueles que não estão com o aval da direção da igreja. Se fossem cristãos, pastor, o senhor permite eu ir de novo? Não, tá bom, não. Sim, senhor, pastor. Esse é o primeiro ponto de que não são verdadeiros cristãos. Estão pensando em si próprio. Em si próprio. E não na unidade da igreja, nem no corpo de Cristo. Desculpa. Mas o povo evangélico precisa abrir os olhos. Tá bom? Deus abençoe.